fervura é mantida mais ou menos nesse mesmo ritmo direto? Direto. O mesmo calor, do início ao fim? Sim. Quanto mais tu conseguir manter o calor e a fervura, mais rápido fica pronto. Qual é o volume de resíduo que é tirado de uma tachada dessa? Entre... Dá um barrado desse 17 mais ou menos, litro. E o total de litro que foi colocado dentro é quanto? Deve dar uns 180 litros, mais ou menos. Como é que a cana entrou na vida da família? Por necessidade, alguma coisa assim, não sei como explicar, porque daí deu uns problemas com doença e dívidas, aí eu tive que vender. Daí eu vendi, daí depois eu comprei daí ficou pequeno o terreno e daí eu fiquei sozinho, né? Daí eu comecei com o engenho, porque daí a terra era pouco. Daí o sogro tinha, né? O sogro também tinha engenho, passou umas dicas, meu engenho tinha também, daí continuou o engenho do sogro. Daí ajudei umas vezes lá, eu acabei gostando. Daí começou. Devagarzinho. É uma atividade economicamente viável? Se for para sobreviver só disso aqui, não. Por enquanto não, para mim não. Tem que ter outra atividade junto. Que atividades vocês hoje têm na propriedade? É açúcar, a cana e aipim, batata, cará. Cará e a batata para fazer o pão de milho, né? Uhum. E alguma coisa de pasta para criar uma vaca de leite. Vendem produto do leite também, derivado ou não? Não, daí na feira sim, mas daí nós compramos e vendemos. Produtos da propriedade que são vendidos na feira, quais são? Aqui, melado, mousse, né? 4 variedades de mousse, de pêssego, de mamão, de laranja. E o açúcar mascavo. Melado também? Melado também. Melado também. Tem ideia do volume comercializado assim, por mês ou por semana? Isso varia muito, né? Tem semanas que vai bastante, vai menos. Volume assim exato não consigo te dizer. Quem são os clientes, os consumidores dos produtos de vocês? Tem vários lugares, né? Tem no município, né? Que agora está global da feira, daí tem da prefeitura, né? Tem amigos, né? A gente faz entrega também, vai para... São Paulo é o que tipo de cliente? É quando um parente leva um brinde, alguma coisa assim. Uhum. Até agora está indo lá para cima, lá pro Oscar, que está levando lá para cima. Uns brindes para lá. Para a Amazônia? Amazônia, é. Uhum. Quem tudo da família trabalha na atividade do engenho, da cana? É só eu e a mulher e a nora. Qual é o volume em área plantada de cana que vocês têm? Há 1 hectare e pouco, mais ou menos.
É o suficiente para a produção? Está sendo suficiente. Muitas variedades de cana, não? Tem bastante. Tem que escolher as melhores, né? Tem canas mais apropriadas para o tipo de produto que tu faz? Tem cana mais apropriada para açúcar, mais para melado, né? Cada uma já... Cada uma é classificada para suas coisas. Essas mesmas canas, elas também são as mesmas que se usam às vezes para alimentação do gado, de animais, é a mesma? Sim, todas as variedades. Só a cana-sal, né? A cana-sal é apropriada para cavalo. Só para cavalo. Essa não tem como fazer. Essa você não faz, os teus produtos não usam essa cana? Não, nem tem como usar. Qual é o ingrediente que você vai colocar agora aí? É bicarbonato de sódio. Qual é a finalidade dele? Para limpar e açucarar mais o caldo. Ele qualifica mais o produto Ele depois. fica mais concentrado. Qual é a quantidade colocada no tacho? Assim, uma média de 250 gramas. Mas tem que ser aos poucos, porque senão ele sai fora. Ele não consegue tirar a impureza que sobra. Mas é para tirar a impureza. Na verdade, ele contribui na limpeza do produto. Isso. Eliminação das impurezas. Deixa o açúcar mais branco. Sim. O que representa isso que você está fazendo agora? Esse é o ponto do melado. Como é que você descobre se está no ponto? Ele quando ele dá aquela pingada que nem agora, assim, ó. Chega no final, ele pinga e dá uma paradinha, ó. Ele está no ponto do melado. Ele não espalha rápido, ele já está mais denso. Ele dá aquela parada. Aí você pode fazer o ponto forte, como fazer um ponto mais fraco, né? Ponto forte é ele mais cozido. Mais cozido, é. Quanto mais tu cozinhar aqui agora, mais ele vai dar o ponto forte, né? Daí quanto menos ele vai esparramar. Ele vai ficar parado assim, ó. Ele está no ideal para esmiar no pão. Ô Guinter, esse movimento que você faz com esse controle agora aqui, mexendo o ingrediente no fundo do tacho, como é que funciona? Isso é para não queimar ele, o açúcar, e para concentrar a massa dele. A vigilância até insiste em fazer como inox, mas o inox não funciona aqui, porque tem que ser de madeira, porque o inox arranha o tacho, corta o tacho. Não consigo, já tentei, mas não consigo. O atrito acaba prejudicando o tacho? O cobre, e o cobre sorta, e o cobre diz que é prejudicial à saúde. Então tem que ser de madeira. E realmente, observando aqui o movimento e o tipo do trabalho que é feito com ele, a madeira é mais apropriada, né? Ele não arranha, né? E a madeira especial para isso é cedro, mas ele não é outra madeira que deixa gosto, né? Sim. Então é uma madeira especial para isso. E sempre foi usado desde os antigos, né? Os mais velhos que a gente conhece, sempre foi madeira, né? Quando criança, meu avô tinha engenho também, fazia mousse, açúcar, melado. E eu lembro que ele tinha esse rodo de madeira e para recolher ele tinha, ao invés da concha inox, era uma cuia, né? Um catuto grande e colocado num cabo, e esse era o instrumento para retirada do tacho. Tipo forca, né? Feito uma forca. Exatamente isso. Colocado na cuia. Você tem essa ferramenta para mostra ou não? Tem alguma coisa, acho que tem ali. Começa a criar assim, É engraçado, né? Tudo tem a sua hora, o seu momento, né?
Então agora esse que você vai fazer agora é o processo de retirada do tacho para o coxo. Isto. Agora chegou uma parte que eu falei hoje da madeira, ó. Tu sempre arrasta a parte do inox embaixo no tacho. Sim, dá para perceber. Dá muito para não arrastar, para não trazer cobre junto. Então a madeira e a cuia facilitava muito antigamente nesse processo aqui. Também nada contra que a vigilância também está certo, tem lugar que precisa, né? Mas tem coisas assim que precisava eles também reconhecer o povo antigo, né? Principalmente a produção artesanal, né? É uma coisa não com cunho industrial, né? Isso, onde você mantém a tradição, né? O tipo de produção ao longo dos tempos sempre foi assim, né? Sempre foi assim, então a gente sai fora do tradicional, sabe? Fica fora do tradicional. Aí a gente tem que se adequar no modelo que está hoje, né? O que é que você está fazendo? Qual é o processo agora? Agora o processo é açucarar ele, né? Deixar ele para açucarar. E ficar batendo ele até ele virar açúcar agora. Cheiro gostoso que já dá, né? É, né? Por quanto tempo, mais ou menos, você tem que manter esse processo aqui ativo até ele estar açucarado? A gente faz um pouco, daí dá uma esperada para ele açucarar, né? Aí depois mexe de novo e assim tu vai fazendo até aí tu pega o jeito, né? Daí tu já sabe na hora que tu tem que mexer ele, né? Ou não. Pela visualização que tu sente mais ou menos o ponto. Percepção é a visão? É boa pelo jeito. Ele começa a esfarelar, daí é o ponto. Daí tem que peneirar ele também, né? Depois no final, né? Chega até num certo ponto que tu tem que pegar o ponto dele e peneirar, senão também tu não consegue peneirar ele, porque senão ele passa do ponto dele. E esse agora, seu Guinter, qual é o processo agora de limpeza? Como funciona? A limpeza é com água quente, porque daí ele gruda muita massa muito forte, o açúcar, né? Aí fica tem que ser a parte da limpeza, com água quente. E essa limpeza é feita de imediato? Ele, se não fizer na hora, depois ainda consegue limpar direito? Consegue, mas daí é mais demorado, não demora muito, é muito demorado. Assim já aproveita o calor do tacho? Daí faz a limpeza dele. Em média, o senhor faz quantas tachadas por ano? Tem ideia? Há umas 100 e poucas por aí. Eu sou pequeno, né? A gente tem uns ali que faz cachaça, daí faz mais, né? Mas só assim, umas 100 e poucas faz um ano. É bastante mão de obra, né? É bastante mão de obra. Desde a tirada até aqui, né? Se tu fazer 2, 3 tachadas no dia, daí tu ganha na mão de obra, né? Porque daí é uma limpeza só para 3, né? Também já tem o tacho aquecido, tem tudo, né? Ganha um pouco no consumo. Daí tu ganha na limpeza, mas se tu fazer só uma assim, daí a mão de obra é uma só, né? As variedades de cana, se você for fazer o produto, elas têm produtividade maior e menor? Tem, depende do mês, né? Quanto mais no inverno, na saída do inverno, mais ele produz, né? Mais suco tem, mais concentrado fica. E, por exemplo, o tipo da cana que tem mais açúcar e menos açúcar não faz diferença?
faz, porque daí tu ganha na quantidade, né? Quanto mais teor de açúcar, mais quantidade você consegue. Ele cresceu bastante, o volume, né, no coxo, a gente vê. Sim. E isso decorre porque ele já está no processo de cristalização, é isso? Isso mesmo. E agora ele vai cada vez mais cristalizando, né? Já podemos observar, né, que os grânulos já são maiores, né, não é mais só uma pasta líquida, né? É o produto sendo finalizado, de boa qualidade, já experimentamos, está uma delícia. Esse agora é um processo já mais avançado, a massa já está bem mais granulada. Está começando a dar açúcar já, tá Isso. Bem greladão já, bem pastoso já. Dá para perceber os grânulos, né? Percebe ele que ele já está num tom de açúcar. Quase no ponto para ir para a peneira já? Quase, falta pouca coisa. Mais uns 15, 20 minutos, aí já vai para a peneira. Viu? Quase no açúcar já. Tá bem solto já, né? Tá bem, tá começando a soltar agora. Mais ou menos essa taxada, quantos quilos de açúcar dá no final? Isso vai dar uns 20 e poucos quilos. De 20 a 25 quilos mais ou menos. Depois do processo de peneirar ele, quanto tempo ele precisa ficar no sol? 1 hora. Depende do sol, que nem hoje é pouco tempo, ele tá seco, né? Aí tu dá umas mexidas, ele já fica bem seco para empacotar daí. Eu já empacota ele direto aqui. O processo já é concluído aqui mesmo? É. Daí tu espalha ele assim, ó. Lá tu espalhar ele aí. Tem que mexer muitas vezes até ele secar, ou ele agora já bem espalhado ele seca sozinho? Não, tem que secar de volta e meia, tem que vir dar uma mexida aqui. Senão ele gruda, ele vira uma pasta daí. Aí fica bem solto, né? Senão ele é capaz de embolar, ficar duro de novo, né? Ao invés do açúcar em farelo, vai ficar uma barra de açúcar. É, barra de açúcar, isso. Nós estamos aqui no engenho Lippel com o seu Gunther, né? Gunther, qual o seu nome completo e a data de nascimento? Gunther Lippel, de outubro de 23 de 64. Gunther, você nasceu aqui na Pitangueira? Sim, nasci aqui, Morou sempre aqui? sempre aqui. Morou com seus pais, trabalhou entre os irmãos, como foi sua infância? Sempre morei com os pais, né? Daí de uns anos pra cá, os pais estavam morando comigo agora, né? Mas sempre tenho uma irmã, sempre trabalhei na roça. A irmã, quando casou, daí saiu trabalhar fora. As atividades que vocês tinham da agricultura, que tipo de cultura vocês tinham na época? Você ainda jovem, criança? Quando era criança, o pai lutava com porco, fumo. Daí depois continuou o fumo, daí foi para cebola, mandioca. E assim daí foi continuando. Mas o mais forte da minha juventude, do início de casado, era cebola e fumo. Fumo e mandioca.
Essas culturas foram abandonadas com o longo do tempo ou como isso aconteceu? Isso foi desistido, né? Porque o pai era doente, daí isso gerou umas dívidas e daí comecemos, daí deu uns anos ruins, eu fiquei muitos anos com o pai no hospital, sempre no hospital e coisa, daí sempre não consegui, daí os filhos casaram, daí começou a errar um pouco os planejamentos, e daí quando eu voltei, daí deu 3 anos de só, quando o pai faleceu, daí deu 3 anos de safra ruim, deu seca, granizo, daí eu tive que abandonar as roças. E aí você migrou para que tipo de atividade? Quando eu vendi, daí eu comecei a trabalhar fora, diarista primeiro, daí depois eu comecei com engenho daí. Que época, mais ou menos, há quanto tempo você começou com a lida do engenho? Uns 4 anos atrás, mais ou menos, 4, 5 anos atrás, comecei a plantar cana, comprei uma roça de cana, daí, com várias variedades, não sabia de variedades, daí agora começando a escolher as variedades melhores. Por que é que você partiu trabalhar com a cana e não outra atividade? Sei lá, incentivo talvez, ter uma renda, trabalhar em casa, para ficar mais por casa, porque o terreno ficou pouco, eu tinha 32 hectares, daí eu fiquei com 3, daí a área é pouca, daí o sogro tinha engenho e me incentivou também, né? E eu trabalhei lá um pouco, daí eu acabei gostando da atividade. Na verdade, então, a origem de vocês estarem trabalhando com a cana talvez tenha vindo do teu sogro, por já ter experiência, a tua esposa também, sim, que facilitou, então. Facilitou. E o conhecimento técnico para essa atividade, como é que foi que você conseguiu? Mas foi no YouTube, né? De tanto olhar e pesquisar e as coisas. E daí o vizinho também mostrou o ponto, né? Então ajudou bastante. Daí foi aos poucos, foi cada vez gostando mais e... O plantio e a cana que tu usa de matéria-prima é produção tua? Sim, agora sim, mas uns anos atrás comprava alguma coisa fora. Comprava aqui no município mesmo ou fora do município? Não, aqui no município mesmo. E a partir daí você sentiu firmeza e começou a ter a própria cana, plantou, cultivou. Sim. E hoje você consegue produzir só com a tua cana mesmo, produção própria? Produção própria, consigo com... Talvez depende do ano, né? Às vezes o ano, assim, se for muita saída, muita venda, às vezes não dá, né? Mas daí compra de novo. Em se tratando de cana e o plantio, e tu tendo a própria cana hoje, você tem quantas variedades de cana que você utiliza para produção aqui tua? Umas 4. 4. Tem cana que é mais importante e melhor para fazer o açúcar, outra para o melado, o mousses, ou como funciona isso? Todas elas são boas, mas tem uma cana que é uma cana mais branca, que ela daí se torna mais para açúcar, né? Só para açúcar daí? É, para açúcar, mas também melado também muito bom, porque dá um rendimento bom também. Você tem, assim, uma variedade semelhante em quantidade ou produz mais aquela que mais te convém para produção? Para falar a verdade, é que a gente está começando a conhecer, né? Vamos dizer, não tem uma variedade, assim, a gente conhece as variedades, mas não específico assim ainda, né? A gente já sabe qual é o rendimento, né? Mas não assim que se destaca uma, sabe? Quais as épocas do ano que você produz determinado produto, mousse, melado ou açúcar, ou produz conforme a demanda durante o ano? Mas é a demanda do ano, né? Mas, vamos dizer, que nem a laranja, daí tem que fazer no inverno, porque tem a laranja no inverno. O mamão, mousse de mamão também, daí tem que ser no inverno, no início do inverno. Mas banana e os outros mousse, pêssego também tem que ser agora, né, nessa época, porque tem o pêssego, né? Mas dá para botar nos freezer também para fazer a hora que
puder fazer, a gente faz. No mercado, onde é colocado o produto, a demanda maior são o melado, é mousse, ou que produto que mais vende? Mais é os mousse mesmo. Os mousses. O melado também é bem procurado também, mas assim, na feira mesmo é os mousse mais Que são os consumos de caseiros. caseiros. E o açúcar mascavo, ele tem um bom mercado? Ele vende bem também. E quem são os clientes do açúcar? Isso é quase geral, assim, não tem dizer assim, não tem é o povão, né? O povão compra o açúcar. Ele é um açúcar mais saudável, né? Sim, ele é natural, né? A gente tenta fazer o mais natural possível, não tem nada que coloque, né? Assim, a única coisa que eu coloco é um produto para açucarar ele um pouco mais ligeiro, mas é caseiro. Sim. E como é que eu diria, a atividade do engenho, ela é uma atividade que tem um pouco de envolvimento, né, de tempo, tem a ciência, o conhecimento para saber o ponto daquilo que se quer produzir, em que finalização, né, que se pretende para o produto. Isso é uma coisa que você aprende com o tempo, né? O tempo e o dom, né? Querer, né? Porque sem nada tu querer, tu não consegue aprender, né? Tem que ter a vontade de fazer e tu erra também, né? Erra, joga fora, tem que voltar de novo, tem tudo isso. Mas é uma atividade saudável, né? Sim, trabalha com a família, tá em casa. Sem agrotóxicos, uma coisa natural. Sim, natural, sem agrotóxicos. É uma atividade saudável. O que eu quero para mim, eu quero para os outros também, né? Não adianta tu só querer para ti e para os outros não, né? Satisfação do cliente. Isso. Você disse que já faz uns 4 anos que começou com a atividade. Se arrependeu de algum momento ou continua motivado para ampliar ou melhorar a qualidade e a produção? Arrepender, não me arrependo nem um pouco, só a vontade de continuar mais. Ampliar, se possível. Sim. Vê possibilidade no mercado para colocar os produtos? O mercado é complicado, mas é em feiras. O ponto principal de venda de vocês é a feira municipal? É, feira municipal. Já tem os clientes Sim, tem. que vêm toda semana fazer Sim. suas compras? Toda semana. Fidelizou os clientes? Sim. O Vale também ajudou bastante, né? Motivou bastante. O Vale que você diz é o Vale Feira que a Prefeitura implementou aos seus servidores como forma de estimular também a feira Isso ajudou da agricultura bastante. familiar, E né? agregou mais, assim, mais 30%. E além do Vale, agrega mais uns 30, 35% na venda. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Que bom, né? Como é que você vê a possibilidade de se ampliar o número de feirantes? Era bom, porque daí dá mais povo, mais... Dá competição, mas a qualidade vence. Sim, daí cada um tem que ver a freguesia que faz, né? Melhor tratar o cliente, fideliza ele e vai conseguir mantê-lo, né? Sim. E também a variedade de produtos, né? Nem todos Sim. produzem a mesma coisa, né? Sim, cada um tem as suas variedades, seu rótulo, né? O espaço da feira hoje é adequado? Podia ser melhorado, mas tá bom. Bem situado, centro Bem da centrado, cidade. bem centrado. Nós acompanhamos o seu trabalho hoje desde que moeu a cana, né? E observamos o seguinte: os antigos engenhos eram tocados a tração animal, boi, o cavalo. Hoje se mecanizou a moeção de cana. Como é que você vê isso hoje? Economicamente, o mecânico é mais prático, né? Sim. E essa história, a gente tem aquele saudosismo do engenho do avô, do bisavô, que a gente conheceu quando criança. Como é que você vê essa extinção dessa atividade que hoje está mais até
na saudade do que na prática. Nós não temos mais engenhos a tração animal. Como é que você vê a parada disso? A saudade, né? Porque a gente via esse engenho tocado assim, né? Tocado a boi, a gente vê no YouTube. Daí a gente vê isso, dá saudade, né? Naquela época que a gente acompanhou aqui no vizinho sempre tinha. Daí dá saudade. Hoje em dia é tudo mais prático, né? Tu consegue carregar o bagaço, tu consegue fazer uma correia, tu consegue... Antigamente não, antigamente era tudo no manual, né? Na época que eu não tinha correia aqui, eu gastava 40 minutos só para carregar o bagaço. Que destino é dado ao bagaço? Vira adubo. Adubo na terra. E muito bom, né? É bom. Quer dizer, na verdade, tu aproveita tudo da cana. Sim, dá para até usar no fogo, né? Mas daí tem que ter um preparo para... Ah, sim. E a ponta da cana, o desponte, faz o quê? Trata os animais? Trata os animais, ou doa para a vizinha. A cana do momento que ela brota até o momento de poder ser cortada, qual é o período? Demora? Uns 6 meses, 6, 7 meses, né? Então tu consegue tirar, assim, sendo otimista, 2 colheitas por ano do mesmo pé de cana? Nem sempre, né? Depende, uma por ano. 1 e pouco por ano, em média. Até que ela fica bem boa. O clima no plantio da cana, ele pode ser o clima normal, mais chuvoso, menos chuvoso, auxilia, prejudica na produção? Não. A produtividade é a mesma? É a mesma, né? Como é que é o típico da terra, por exemplo? Uma terra mais alta, uma terra mais baixa, varia na produção da cana, não? A cana quanto mais alta a cana, mais para açúcar, né? Mais sol pega, mais açúcar. Quanto mais baixo, mais para melado, né? Daí ele vira mais concentrado para melado. A cana tem época para plantar? Não. Pode plantar qualquer época do ano? Qualquer época do ano, só não bem no inverno. Bom é plantar na saída do inverno, que daí no outro ano tu consegue... Já tem um porte, já pode cortar ela mais junto, né? Para o tacho, para ferver o produto, que é o caldo da cana, ou a guarapa, né? Ela é a base da lenha ainda, né? Sim. Essa lenha, você tem ela de lenha produzida já para esse tipo de atividade, ou de onde você tem essa lenha? Essa a gente compra ainda, não tem lenha. Alguma coisa a gente ganha, a gente tira. Produto de reflorestamento? Isso, é produto de reflorestamento. Algum debaste, alguma coisa assim, né? Eucalipto? Eucalipto, outras madeiras quase nem dá porque elas não dá fogo, eu preciso de fogo, preciso de calor. Outras madeiras, elas dão brasa, daí não... Calor e rápido, né? Calor e rápido, tem que ser coisa rápida. O tempo de duração, desde o início que se coloca a garapa no tacho até a retirada dele, mais ou menos quanto tempo de fogo? Do melado, num tacho de 250 litros, vai 6 horas. E o açúcar? Você vai menos, porque daí é menos quantia, né? Mas em menor quantidade, daí é menor tempo também. Que nem hoje foi umas 4 horas, mais ou menos 4 horas e meia. E os mousses? Os mousses também, daí é mais prolongado ainda, daí vai para 7, 8 horas. Em que momento que é colocado o produto, a banana, a tangerina, a laranja, o mamão? Depois da limpeza, assim, 1 hora depois da limpeza, daí é colocado, ele tem que abaixar o caldo, né? Ferver com época para tu completar ele de volta. Né? E esses ingredientes que são colocados, eles cozinham apenas dentro do material... da garapa mesmo. Da garapa fervendo, é só ali. É só ali, não vai água, não vai nada, é só a garapa mesmo. O ponto do mousse também é um ponto que a pessoa que está operando tem que ter conhecimento, né? Tem que ter conhecimento, porque senão passa do ponto ou antes. Ou se deixa tirar antes a azeda, se passar depois, daí ele fica duro. Daí tem que retornar ele de novo.
Ou quando ele tiver muito pouco do ponto, se tu tirar ele, tu tem que retornar ele de novo para dar mais uma fervida para chegar no ponto de novo. Resultado, tudo é uma ciência. Isso. É pela prática, Sim. pelo conhecimento dos que vieram antes de você, você está aprendendo também. Sim. Isso é muito bom, né? É uma coisa que não pode se perder, né? Numa pesquisa que eu faço no interior do município, eu vejo que muito se fala de famílias que tinham o seu engenho. Hoje, já é quase que uma raridade um engenho produzindo para comercializar, né? É verdade. Tem bem poucos. A que se atribui isso, será? Falta do resultado econômico? Lucro? Não sei. Não, sei lá, talvez perdeu, né? Os novos é mais prático comprar no mercado do que vir aqui. Porque se tu não fazer a entrega, hoje em dia ninguém praticamente vem na tua propriedade. O celular daí mostra tudo, tem que entregar. Como diz, é muito alto. No mercado tem tudo, nem que é de mal variedade, mal qualidade, né? Lá é prático, é só pegar, passar no caixa e ir embora. Aqui não, aqui daí, como é longe do centro, daí se torna... Às vezes esse do mercado pode até ser mais barato, mas a qualidade é muito inferior, né? Não, é mais caro. É mais caro ainda. É mais caro. Poxa, a sociedade precisa saber isso, né? Sim. Para procurar onde tem o melhor produto. Pode procurar que é mais caro. Eu ando pesquisando. A gente tenta vender um pouco mais em conta para não competir com eles, né? E esta cuia, ou concha, ou como é que nós poderíamos chamar isso? É uma concha para tirar melado, né? É uma concha para tirar o melado do tacho, e é feita de cuia, né? É, cuia. Cuia, porongo, né? Como cuia, muitos porongo. chamam, com cabo. Sim. Essa era o instrumento antigo para trabalhar nos tachos, né? Tachos. Na hora da coleta e retirada do produto. Isso, para ver o ponto também, que daí pegava e levantava. Assim. Essa não tem mais uso. Não posso mais usar. Mas está aí para mostrar para as pessoas que não conheceram isso, né? Não posso mais usar por causa da vigilância. Uhum, muito bem. Gunther, essa é a cuia original, de onde ela é cortada e produzida, então, uma concha para a coleta do produto no tacho. Sim. Do melado, do próprio açúcar ainda, né, enquanto líquido. Era esse o produto principal para se produzir essa concha, é isso? Sim, isso aqui. Ela é forte. E ela não estraga o tacho, ela não arranha, né? Então... ela é própria para essa finalidade. Dá para fazer uma cuia de chimarrão também, assim, né? Para tomar em grupo, né? Dá para tomar em grupo, né? E essa eu vou doar para você daí. Muito obrigado. Agora só me falta o engenho, né? É verdade. Agradeço e aceito de bom grado. Me faz lembrar meu tempo de infância, quando meu avô, meus pais, meus tios plantavam esse tipo de cuia e era feito também, né? Meu avô tinha engenho, utilizava da mesma maneira que você tem essa que acabamos de ver. E eu agradeço muito e vou plantar, cultivar e procurar manter a produção até para deixar no meu sítio lá à exposição também para as pessoas. Se eu não tiver, daí tu me faz uma doação. Tá bom, é recíproco. Fizemos uma troca. É recíproco. Muito obrigado. Nada.